que, em nome de Jesus, Pedro havia realizado na porta formosa do templo de Jerusalém. Um homem paralítico começou a andar e aquilo levantou toda essa celeuma entre os apóstolos, entre os sacerdotes, os anciãos do povo, os saduceus. Começou toda essa discussão. São 2 capítulos somente nisso, nos Atos dos Apóstolos. E por que isso? Simplesmente porque se aquele homem que estava na porta do templo se levantou em nome de Jesus, e Jesus tinha sido morto na cruz, ora, por que ele se levantou então? Era porque ele havia ressuscitado. É exatamente sobre este mistério que começa a discussão. E o escândalo ainda é maior, porque os discípulos estavam medrosos. Os Atos dos Apóstolos vão dizer o seguinte: eles eram pessoas simples e sem instrução, eram pescadores. Como eles poderiam estar anunciando a todo o povo e mais de 5.000 pessoas estarem se convertendo, mudando de vida? Como isso seria possível? É exatamente sobre esse escândalo, o escândalo da ressurreição, que os judeus não acreditam. É exatamente aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que os judeus começam agora a querer fazer um jeito de prender eles. Começará, portanto, nos capítulos seguintes, toda a trama de como os judeus irão prender os apóstolos para que eles não anunciem que Cristo havia ressuscitado, que não anunciem a ressurreição. Ora, se na primeira leitura existe, portanto, aquele mandato de nosso Senhor de anunciar a toda criatura o Evangelho, o Evangelho de hoje, portanto, é esse mandato de nosso Senhor dito aos apóstolos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. O Evangelho de Marcos, o final do Evangelho, do versículo 8º em diante, não faz parte do Evangelho de Marcos. É um apêndice ao Evangelho. E por ser um apêndice ao Evangelho, os exegetas colocam esse texto que nós acabamos de ler com todas as características dos textos que nós já escutamos durante essa semana. Vejamos bem, depois de ressuscitar, Jesus aparece a Maria Madalena. Isso recorda o Evangelho de João, no capítulo 20. Jesus de madrugada aparece a Maria Madalena, ela acha que é um jardineiro, mas era o Senhor. Ela sai correndo aos discípulos. Continua o Evangelho de Marcos. Ela sai anunciando Jesus ressuscitado. Os discípulos não acreditam. Depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Resumidamente aqui está. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Ora, estavam indo para a sua aldeia. Os discípulos de Emaús não conseguem ver Jesus como ele era. Portanto, acham que é um estrangeiro. Só no partir do pão eles vão reconhecer o Senhor. Esses 2 vão anunciar aos apóstolos. Eles também não acreditam. O Evangelho de quinta-feira era um fantasma. E é a isso que Jesus fica irritado. Qual é a grande irritação de nosso Senhor no Evangelho de hoje? É porque eles não acreditam na palavra daqueles que viram. Vai ser o pecado do incrédulo Tomé. Porque na verdade Tomé não era somente um dos que não creram. Os 12 não acreditaram, ou melhor, os 11 não acreditaram. Os 11 não eram ainda capazes de entender aquilo que havia acontecido. Por quê? Porque o fato da ressurreição está para além do nosso mundo, está para além da nossa cabeça. Eles ainda não tinham acreditado nessa experiência. Mas qual é o grande escândalo? É porque eles não acreditaram naquilo que aqueles que viram anunciaram. Pode ser o nosso pecado hoje também. O pecado de não crer na fé da igreja. O pecado de não crer com a igreja. O pecado de a igreja estar anunciando a ressurreição, a vida nova oferecida por Cristo, a libertação, mas nós ainda estarmos incrédulos. Nós ainda estarmos como judeus que não acreditam, que não são capazes de
anunciar, porque não acreditam, a ressurreição. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje tem como resumo uma imagem: Maria Madalena. Aquela que havia ficado com 7 demônios, agora liberta, se torna anunciadora da ressurreição. Talvez essa seja a melhor imagem para nós. Quantas libertações não aconteceram em nós? Seja do pecado na confissão, seja no caminho da vida. Tantas libertações Deus foi realizando em nós. Mas não basta a libertação, é preciso o anúncio da ressurreição para aqueles que ainda não creem. Que o Evangelho de hoje, portanto, nos faça discípulos anunciadores, para levarmos ao mundo a verdade de que só no nome de Jesus há a salvação e a vida. Assim seja.